para uma leitura que farei na Palavra de Deus, no Evangelho de Lucas, capítulo 11. A partir do versículo 14, vamos ler até o 23. Lucas 11, 14 a 23. De outra feita, estava Jesus expelindo demônio que era mudo. E aconteceu que, ao sair o demônio, o mudo passou a falar, e as multidões se admiravam. Mas alguns dentre eles diziam: ora, ele espera os demônios pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. E outros, tentando-o, pediam dele um sinal do céu. E sabendo ele o que se lhes passava pelo Espírito, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Isso porque dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, fica em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava, ele divide os despojos. Quem não é contra mim, quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Eu quero ainda completar essa leitura, é a mesma narrativa, é o mesmo texto, em Mateus capítulo 12, que Lucas fala em parte e Mateus completa aqui. Mateus capítulo 12. O versículo 31, nós terminamos: quem não é por mim, é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Aí continua Jesus: por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Irmãos, antes que nos assentemos, quero pedir à igreja que façamos uma oração, um clamor, em favor de uma criancinha recém-nascida, neta do pastor Irvandes, filha do Gabriel. Como é que chama a mulher do Gabriel? Tainá. Filha da Tainá e do Gabriel. Criança tem uns 15 dias, né? Mas ela está em estado gravíssimo na UTI, entubada, e a família é muito angustiada, né? Eu não tenho o nome da criancinha aqui, mas é filha do Gabriel e da Tainá, neta do Irvandes. Vamos fazer uma oração. Aquilo que é impossível aos homens, é possível para Deus, né? Deus é um Deus de milagre. Vamos fazer esse clamor? Nosso Deus e nosso
Glória a Deus. Obrigado, irmãos. Podem se sentar. Deus abençoe. Irmãos, eu tenho lido a Bíblia, nós estamos aqui para isto, né? Para ouvirmos a voz do Espírito Santo. A palavra diz que Deus falou antigamente pelos profetas, aos pais, né? Pelos profetas. E a nós Ele falou nos últimos dias pelo Filho. Então o Senhor continua falando hoje, né? Pelo Filho. E quem usa a igreja hoje e fala pelo Filho é o Espírito Santo, né? Graças a Deus. Aliás, sempre é o Espírito Santo que fala. Desde o Antigo Testamento, Pedro falou isso, né? Que nenhuma escritura aqui, foi produzida por vontade de homem algum. Mas homens santos falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, graças a Deus, que nós temos a ação permanente do Espírito Santo no mundo, né? Agindo na terra, especialmente usando a igreja. Jesus disse que o Espírito Santo viria, e a partir da hora que o Espírito Santo chega, diz que a igreja é revestida de poder, de autoridade, para dar testemunho do Senhor, né? Para testemunhar de Jesus. Recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Então, para ser testemunha de Jesus, tem que estar cheio do Espírito Santo, né? Falar, essa testemunha é autêntica, é verdadeira. Quando ela está cheia do Espírito de Deus, ela fala usada pelo Espírito Santo. Jesus falou que a gente não tem nem que preocupar muito quando alguém der alguma oportunidade para a gente falar, qualquer ambiente, ou diante de rei, em palácio, diante de governador, doutor, universidade, gente importante, não fique estressado com isso não. Diz que na mesma hora vos dará o Espírito Santo a palavra, não é? O Espírito Santo. É claro que a gente sabe, por conhecimento da Bíblia, experiência própria, que o Espírito Santo tem uma facilidade maior de trabalhar com a mente cheia da palavra, né? Porque ele faz a gente lembrar, não é? Faz lembrar. Então não é qualquer um leigo, a pessoa precisa se encher da palavra, ter uma mente tomada pela palavra de Deus, e o Espírito Santo vai usando essa munição, tá? Agora ele dá a palavra na hora, que tema, que mensagem, que devo falar, não é? Na mesma hora vos dará o Espírito Santo a palavra, quer dizer, a inspiração para a gente falar. E nós precisamos muito hoje, mais do que nunca, a igreja, voltar a confiar nisto, não é? Quem fala na igreja e através da igreja é o Espírito de Deus, tá? É o Espírito de Deus. E quando o Espírito Santo fala, ele só fala a verdade. Ele não é o Espírito de mentira, né? É o Espírito da verdade, diz a Bíblia. Só fala a verdade, só fala o que deve falar, só fala coisa boa, tá? Para edificar, consolar, e se eu preciso exortar também, né? Mas é sempre Ele. Então, irmãos, essa palavra aqui, ela tem para nós, está no Evangelho, está na narrativa aqui, e o que é que tem de especial para as nossas vidas aqui? Primeiro, a gente observa pelo texto que a convivência com Jesus, o fato de eu contemplar os milagres do Senhor, conhecer Jesus pessoalmente, caminhar com Ele, andar com Ele, conhecê-lo mesmo, isto me traz muita responsabilidade, muito maior do que as pessoas que não têm essa experiência, tá? Se uma pessoa lá fora, um jornalista, um mundano, qualquer um, abre a boca aí contra Deus, contra a Bíblia, contra a palavra, tem um peso que ele fala. Mas se um de nós, que conhecemos de fato a Deus, tivermos o descuido de falar algo contra Deus, contra o Espírito Santo, nós somos muito mais culpados, né? A convivência com Jesus já tinha que ter dado àqueles fariseus um certo temor, uma certa reverência, né? Em relação à pessoa de Jesus, diante dos milagres que eles tinham contemplado, dos ensinos que Jesus tinha ministrado, eles não poderiam ter uma atitude como tiveram aqui. O certo é que Jesus curou
Lucas fala que o homem só era mudo, né? Mas Mateus e Marcos falam que ele era cego também, não é? O homem era cego e mudo, naturalmente tomado por aquele demônio, aquele endemoniado. Jesus expulsa o demônio, o homem volta a ver e solta a língua e fala. Quando aconteceu aquela que não é um milagre, mas é uma maravilha, né? Porque o dom de operar maravilhas é o dom de expulsar demônios. É um exemplo, né? Dom de operar maravilhas, dom de expulsar demônios. Expulsar demônio não é milagre, não é cura, é o operar de maravilhas. Quando aconteceu aquela maravilha, aquele homem completamente restaurado, o povo começou a dizer: não é este o filho de Davi, o Messias, o prometido? Olha um sinal, né? Cabal, categórico, que mostra que ele é diferenciado. O povo se convenceu disso, mas os líderes, talvez por inveja, por ciúme, convictos talvez estavam, mas não queriam aceitar aquela situação, né? Aí disseram o seguinte: este aí expulsa demônios pelo príncipe dos demônios. Como que a pessoa tem coragem de falar isso, né? Ele expulsa demônio pelo príncipe dos demônios, que é Belzebu. Então Jesus traz um ensinamento muito interessante. Ele fala: vocês estão equivocados na análise, porque se um demônio expulsa demônio, o reino está dividido. Satanás tem um reino, Jesus reconheceu aqui, né? O seu reino vai acabar, ué. Você está brigando entre eles, né? Como diz, sai de mim e sai dele também. Então, o reino dele vai dar em nada, está fadado. Toda casa dividida, ela cai. Todo reino dividido não subsiste. Claro que Jesus estava dando uma lição, mas serve para mostrar que as coisas funcionam desse jeito mesmo, né? Todo reino dividido, ele não tem futuro. Toda casa dividida, ela vai cair um dia, vai desmoronar, vai desfazer. Daí nós temos que nos preocupar e não permitir que uma cunha de Satanás, do pecado, seja colocada em nossa vida, em nossa família, na igreja. Porque essa é uma estratégia, né, para poder dividir para governar. Eu acho que quem inventou isso não foi Maquiavel, quem foi Satanás, né? Divida para governar, divida para reinar. Porque uma casa dividida, uma igreja dividida, um povo dividido, Satanás entra no meio e domina. Mas um povo unido, uma casa unida, um reino unido, um propósito só, né? Como diz a Bíblia, uma só fé, uma só esperança, um só batismo, um só Deus. Nós estamos unidos numa graça só, não tem como cair. A igreja vai embora, porque ela está unida, não permite divisão, facção. E o Senhor diz mais aqui, irmãos: meu negócio não tem mais ou menos, ou é ou não é, não tem meio termo. Quem não é contra mim, quem não é a meu favor é contra. Quem comigo não ajunta, espalha. Não tem meio termo com Jesus, com o reino de Deus, com Deus. Satanás até aceita certa parceria, conveniente, né? Conveniente. Ele não importa muito se as pessoas vêm ao culto, a uma reunião, à missa, sei lá, religioso, e amanhã está aprontando, está lá, está tudo bem. Pode ir na igreja hoje, desde segunda-feira esteja comigo. Não é? Mas Jesus não quer isso. Ele não aceita assim. Estava olhando, e falei isso até na ceia dos pastores lá na Fama. Ceia dos pastores de conselho de pastor de Goiânia. A ceia dos pastores. A Bíblia diz
Porventura, o cálice que abençoamos, né? O vinho que nós abençoamos, o pão que nós abençoamos, não representa o corpo de Cristo, o sangue de Jesus? Aí ele diz lá, como que alguém pode participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios? Paulo pergunta isso, né? Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Mas o demônio não importa, a pessoa participar da mesa dos demônios e da mesa do Senhor. Pode participar da ceia aqui, e depois participa da mesa, da ceia dos demônios também. Mas a Bíblia não permite isso. Como podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios? Aí eu vejo muita gente errando. Acho que errais não conhecendo as Escrituras. Conhece parcialmente. E nem o poder de Deus, né? Nem a força do Senhor, nem a graça de Deus, não conhece direito. E aí, abre e serve ceia de qualquer maneira, para todo mundo. Estando bem, não estando bem com Deus, estando em pecado, não estando em pecado, sendo crente, não sendo, ou descrente, não importa, todo mundo pode participar. Não, ele está induzindo a fazer o que a Bíblia proíbe. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então a pessoa participa da mesa dos demônios o tempo todo, mas chega na igreja, não pode participar da mesa do Senhor também. Não está certo isso. Pastor que está fazendo essas sessões aí, ele está completamente divorciado da Bíblia, do espírito da palavra, das coisas de Deus. Mas a título de agregar pessoas, né? Que na verdade não está tendo congregação, está tendo agregação, né? Não está congregando mais, está agregando. É diferente. Se não deixando a vossa congregação criar raiz, participar, ser corpo, isso é congregar, amar uns aos outros, estar junto ali no propósito, no objetivo. Isso é congregar, mas agregar, então está vendo a agregação, a custa de aliciar pessoas de dentro e de fora. Mas querem, quanto mais agregação, melhor. E não está tendo congregação do Senhor. Koinonia, comunhão verdadeira. Não tem. Então, Jesus disse, olha, a coisa é definida, né? Ou está comigo ou está contra mim. E tem mais, é bom você juntar comigo. Porque se não juntar comigo, espalha. Vira nada. O vento leva, vai acabar, será destruído. Quem comigo não ajunta, espalha. Então é melhor você juntar com Jesus, né? Se apegar a Ele. Aí Jesus fala um tipo assim, de uma comparação, de uma parábola, né? Quando o valente guarda a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Jesus compara Satanás aqui, que ele está falando disso, né? Expulsa demônios pelo príncipe dos demônios. Quando o valente guarda armada a sua casa, em segurança está tudo quanto ele tem. Satanás é o valente, se passa por valente. Em segurança está tudo quanto tem. Mas Jesus falou, sobrevindo outro mais valente, amarra-o, né? Amarra o valente. Quem é que consegue amarrar o valente? É um mais valente do que ele. Maniatar, né? Por isso que alguém falou, eu te amarro. Não, não pode amarrar, tem que expulsar. Mas a Bíblia fala que amarra também, né? Amarra ele um pouquinho, prega, depois expulsa, né? Deixa só amarrado, não. Vindo o outro mais valente, entra na casa, amarra o valente e saqueia a casa dele. Assim que funciona, Jesus falou. Então o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, eu não estou aqui expulsando demônio por demônio não é? Eu sou o mais valente, que entrei na casa de Satanás, no reino dele, e estou saqueando o reino dele, tomando o povo de lá. Tudo que ele tem são almas preciosas, escravizados na mão dele, e que eu estou roubando, tomando dele, e pondo em liberdade. Toma tudo o que ele tem, não deixa nada com ele. Nós estamos aqui como igreja para saquear o inferno mesmo.
Entrar na casa do valente e saquear mesmo, tomar tudo que está na mão dele, porque não é dele. Ele reina, ele manda numa casa, num casamento, num espaço, em qualquer local, até onde chega o mais valente. E onde chega um crente, uma mulher de Deus, um homem de Deus, o mais valente está ali. Não é quem está lá, não. Então, se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, Jesus falou, consequentemente é chegado a vós o reino de Deus. Algo está acontecendo na terra diferente, porque chegou alguém aqui que está desbancando Satanás. Quem chegou? Chegou o reino de Deus, o domínio de Deus, o controle de Deus na terra. Ele que reinava soberano aqui na terra, Satanás, sobre as pessoas, agora acabou o reino dele aqui, porque consequentemente é chegado o reino de Deus, que está tomando conta, está invadindo casa, propriedade, cidade, país, nações, não é? Impérios, e vai tomando conta. Aleluia. E a igreja vai nessa caminhada mesmo, na autoridade do nome de Jesus. Porque Jesus fez tudo o que fez, voltou para o céu, mandou o Espírito Santo, e ele falou, agora vocês continuam e vão no meu nome. Usa o meu nome, estou dando autoridade para vocês, liberdade para usar o meu nome. Você quer mandar, você tem certa influência sobre alguém, sobre uma pessoa, e quer mandar alguém lá, você pode ir lá usar o meu nome. Vai lá e fala, pode falar para ele que o bispo isso está pedindo, está mandando. Em algum lugar funciona. Mas o nome de Jesus funciona em todo lugar, né? Estou aqui em nome de Jesus. Acabou. Ele me mandou aqui e falou que é para usar o nome dele. Mas se Jesus mandou, então, né? Quem sou eu para resistir? De quando em vez alguém usa o nome de Jesus indevidamente. Jesus me mandou aqui, irmão. Eu vou saber se ele mandou mesmo. É meu nome, vocês podem ir. Pode falar para demônio, sai e vai sair, porque eu falo que foi Jesus que mandou, né? Enfermidade sai no nome de Jesus, foi ele que falou para usar o nome dele, e vai saindo mesmo. Glória a Deus. Mas aí Jesus coloca, se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus. Lucas usa a palavra dedo de Deus. Marcos usa o Espírito de Deus, né? Se eu expulso o demônio pelo Espírito Santo, aleluia. Se eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus. Lá nas pragas lá no Egito, teve um momento que tudo que Moisés fazia, vinham aqueles mágicos lá, aqueles pessoas encantadoras lá, aquele pessoal do faraó, e fazia a mesma coisa. Mas teve um momento lá, que foi operado uma das pragas lá por Moisés, e vieram aqueles magos, aqueles mágicos, aqueles encantadores todos, e lutaram, não deu conta. E falou para o faraó, você não tem jeito não, isso aí é o dedo de Deus. Os próprios feiticeiros falou, isso aí é o dedo de Deus. Irmão, chega uma hora que até o diabo tem que falar, eu não dou conta desse negócio não. Aleluia. E falou para Faraó, isso é o dedo de Deus. Aí Jesus vem na frente, se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, né? Então os feiticeiros de Faraó podiam falar, isso aí é o Espírito Santo de Deus. Foi isso que eles falaram, né? Então ninguém dá conta não, só o Espírito Santo mesmo. Aí não consegue fazer esse milagre aí não. Operar. O diabo vai imitando, né, irmão? Vai imitando, mas chega uma hora que ele não imita mais, não dá conta. Ele não consegue fazer, enganar. Faraó enganar o povo. Chega um momento que não dá conta mesmo. E o povo de Deus tem discernimento. Mas aí chega, irmão, uma passagem muito forte, que Jesus fala, gente, todo pecado, e Lucas fala, tudo que o homem fizer de errado, todo pecado que o ser humano praticar, tem perdão. Imagine, né? Imagine tudo de pecado horrível por aí. Tem perdão. Pode ser perdoado. Tudo. Pode falar contra Jesus, contra Deus.
tem perdão. Mas aquele que blasfemar do Espírito Santo não tem perdão, nem nesta vida e nem no porvir. Está arrasado mesmo. Esses fariseus estavam perdidos aqui, ó. Esses caras estão ardendo no inferno. Vocês acabaram de blasfemar. Jesus falou, não tem perdão, então esses têm certeza que estão no inferno. Não foram perdoados. Mas pastor, o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Que negócio tão sério assim, né? Primeiro, irmão, blasfema com o Espírito Santo não é a pessoa desviada do Evangelho, caiu, foi para o mundo, não é? Tem perdão, não tem? Tem gente que cai, vai lá, apronta, adultera, e mente, rouba e mata. Mas aí volta para Jesus, é perdoado. Tem perdão. Tem gente que fala tanta coisa contra Deus, né? Fala mal de Deus, xinga Deus. Isso não é blasfema com o Espírito Santo. Porque tem perdão, né? Tem. Blasfema com o Espírito Santo, na verdade, irmão, é quando a pessoa conheceu Jesus, andou com Ele, viu os seus milagres, seus ensinamentos, de fato conheceu Jesus. E deliberadamente, ele passa para o outro lado e começa a falar mal de Jesus, mal do Evangelho, mal da graça de Deus. Deliberadamente, ele se torna um inimigo, um adversário, e começa a falar mal daquilo que, com toda certeza, ele sabe que é verdade. Ele viveu isto, como esses fariseus viveram aqui, ó. É atribuir coisas de Deus, obra de Deus, isso é coisa de demônio. É atribuir aos demônios a obra de Deus, o trabalho do Senhor, a obra do Senhor. Isso é o apóstata, não é o desviado. Desviado sai da igreja e volta. Apóstata não. Aquele que apostata da fé, deliberadamente, voluntariamente, ele passa para o lado de lá e começa a atacar a fé que um dia ele professou. Negar essa fé que ele professou tantas vezes. Falar mal de Jesus. Não é exatamente falar mal do Espírito Santo, blasfema com o Espírito Santo, é falar mal daquele que aponta Jesus como Salvador, como Senhor, que mostra Jesus para a gente. E aí, isso não vai acontecer com o ímpio, né? O ímpio não vai apostatar da fé. Ele já está lá mesmo no mundo, né? Apostatar da fé é a pessoa deliberadamente abandonar a doutrina bíblica e começar a falar mal dela, questionar a fé, falar mal de tudo que ele professou, conhecer e falar como verdade, viver como verdade. Então isso é blasfêmia contra o Espírito Santo, é um insulto ao Espírito de Deus. Que é blasfemar? É insultar. Outros podem dizer o que você está dizendo, mas você não. Você não. O ímpio fala, né? Levanta os punhos e fala tanta bobagem contra nós, e contra a fé, e contra Jesus, mas ele não foi revelado. A mesma coisa, se um de nós fizermos, não tem perdão. Para ele tem, porque ele não teve o privilégio. Privilégio implica responsabilidade, irmãos. Jesus falou, né, que os habitantes de Sodoma e Gomorra, de Tiro e Sidom, serão menos punidos no juízo do que os habitantes de Cafarnaum, de Betsaida, porque eles não viram os milagres que vocês viram, não tiveram a experiência de ver Cristo pessoalmente. Então eles vão ser punidos, mas com menos açoites. Por isso que a palavra diz, irmãos, nunca haja em qualquer de vós um coração infiel, para se apartar do Deus vivo. Glória a Deus. Eu hoje confesso com toda a verdade, irmão, que eu tenho Jesus na minha vida,
que Ele é o Salvador do mundo, que a graça de Deus mudou a minha história, que essa palavra é revelação de Deus. Eu tenho convicção disto. Se um dia eu falar coisa diferente, eu estou falando de forma deliberada. Eu resolvi, não fui induzido por ninguém, não. Aí eu estou blasfemando contra o Espírito de Deus. Nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Nós temos que compreender mais uma vez, irmão, que Jesus falou aqui: é chegado o reino de Deus. O reino dos céus é uma coisa, o reino de Deus é outra. O reino dos céus está incluído dentro do reino de Deus. O reino de Deus é maior do que o reino dos céus. E não chegou só o reino dos céus, chegou o reino de Deus. Não precisa ter medo não, irmãos. O Senhor nosso Deus reina, né? O Senhor nosso Deus reina. Aleluia. Vencido, diz Lutero no hino, vencido está Satanás. Glória ao nome de Jesus. A igreja é o exército de Jesus na terra. Um exército bem armado, bem treinado, preparado para não ser derrotado, para vencer, ser mais do que vencedores aqui na terra. Só é derrotado, só fracassa aquilo que não é igreja. O que não é igreja? Então, se você vê alguma história aí, não sei o que, acabou, está ruim, escandalizou, falou errado, está vivendo uma coisa torta, não sei, isso não é a igreja do Senhor. A igreja de Jesus não. A igreja do Senhor é diferente. O povo de Deus na terra é diferente. Pode parecer igreja, pode achar que é igreja, mas não é. Então, irmão, nunca fale mal da igreja de Jesus. Pode falar mal da Assembleia de Deus, falar mal da outra lá, se errar, né? Pode falar. Mas da igreja de Jesus não fala, não. Não fala da noiva. Eu te falei aqui. Você não tem que falar mal da noiva de ninguém, da mulher de ninguém. Ele acha ela bonita, ele gosta dela. Então, amém. Glória a Deus. Como é que eu vou falar que a mulher do fulano pode ser para você, para ele não, Então, isso tem que ser assim mesmo, viu, marido? Olhar para sua esposa, ela é a mais bonita dessa igreja, é a mais bonita. E tem que falar, não é só para politicamente correto, não. Que achar. Jesus acha a noiva dele linda, maravilhosa. Como é que eu chego para Jesus e falo, a noiva do Senhor está muito feia? Ele não vai gostar. Não vai gostar. Deixa eu falar, minha mulher ajeita assim, arruma melhor, veste um vestidinho melhor, organiza esse cabelo e vai e tal. Eu posso falar, Jesus pode. E ele fala usando homens, pelo Espírito Santo. Mas se alguém atacar a igreja de Jesus, irmão, já teve pregador que pregou nesse púlpito aqui, nunca mais prega aqui, porque falou mal da igreja. Falou mal da igreja de Jesus, irmão. Está errado, acabou que tem coragem mais. Wilson? É muita ousadia para um sozinho. O reino de Deus é chegado entre nós. O Senhor reina. E aqui, Ele reina através da igreja. O seu exército aqui, que conquista, está conquistando. Está cada dia entrando nas fortalezas, na casa do valente, todo dia. Desbancando Ele, mostrando que aqui quem manda é Jesus. É o reino de Deus na terra.
Agora, firma nisso aí hoje, irmão. E jamais se torne um blasfemo. Jamais se permita isto. Você pode ficar em pé comigo? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos orar para Deus fortalecer o seu povo, fortalecer a sua igreja e nos guardar, né, de a gente estar combatendo, né, combatendo o próprio reino de Deus, dividido entre nós. Não pode acontecer isso. Que o Senhor nos dê essa firmeza, esse caráter cristão, para a gente permanecer como estamos hoje, né? Levante sua mão e comece a adorar a Deus, agradecer ao Senhor e pedir graça e poder de Deus na sua vida, para você ser um instrumento do Senhor aqui, para consolidar o reino de Deus na terra. Louvado seja o nome de Jesus. Entra, Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Irmãos, podeis assentar, Deus abençoe.